Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. Esse livro aqui é campeão de vendas, já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares só no Brasil. E antes de a gente conversar sobre ele, eu quero falar um pouquinho do Augusto Cury para vocês. O Augusto Cury é psiquiatra, cientista, pesquisador, escritor, nasceu em São Paulo, então nós temos aqui literatura brasileira. Quem está me acompanhando aqui no canal está percebendo que eu estou falando muito de literatura brasileira, e isso vai se tornar mais corriqueiro, porque a gente tem muita coisa boa aqui no nosso Brasil que precisa ser explorado, desfrutado, valorizado, e a partir de agora, isso se tornará mais comum aqui no Viva Livros. Bom, o Augusto Cury, gente, ele já foi publicado em mais de 70 países, já vendeu mais de 30 milhões de exemplares de seus livros só no Brasil. E por que eu digo para vocês que este livro foi uma grata surpresa? Porque nós temos aqui nesse livro 4 perfis de personalidades extremamente importantes para a nossa história. Ainda falando sobre o Augusto Cury, quando a gente estuda um pouquinho sobre a vida do autor, nós vamos descobrir que em um momento de sua vida, Augusto Cury se denominava ateu. E eu quero ressaltar o seguinte aqui nesse livro: assim como o Augusto Cury, ele vai se posicionar aqui, eu vou ler um trechinho para vocês, como um cristão sem fronteiras, eu quero dizer para vocês que eu sou da mesma opinião. Eu não vou falar aqui sobre religião, eu não tenho pretensão de atacar ninguém, porque eu acho que a quem respeito, eu respeito para ser respeitada. Então eu acho que todas as pessoas, todas as religiões merecem ser respeitadas. Este é um canal literário, então eu falo aqui de livros. E se eu ler o livro e eu gostar do livro, eu vou indicar para vocês. E eu estou apenas, como a gente está conversando sobre o Augusto Cury, eu não posso entrar em sua obra sem mencionar um pouco, nem que sejam alguns detalhes da sua biografia, não é verdade? Então eu vou me utilizar aqui de alguns trechos desse livro para conversar um pouco com vocês. E sobre essa questão, na página 131, ele diz o seguinte: muitos dos que se julgam ateus são, na realidade, antirreligiosos. Marx, Diderot, Nietzsche e muitos outros, por discordarem das atitudes religiosas agressivas e incoerentes de sua época, se voltaram contra a ideia de Deus. Diferente deles, eu fui um ateu científico. Não sei se houve outra pessoa nessa condição. Por ser um pesquisador da construção dos pensamentos, investiguei se Deus não seria a mais brilhante construção da imaginação humana. Página 132. Todavia, à medida que estudava profundamente o funcionamento da mente, descobri que há fenômenos que ultrapassam os limites das leis físico-químicas. Esses fenômenos não se encaixam nas duas principais teorias da física moderna, a teoria da relatividade de Einstein e a da física quântica. Um dia escreverei um livro sobre esse assunto. Percebi que somente um criador fascinante, Deus, poderia conceber e explicar o fantástico teatro da psique. A ciência que conduziu muitos a descrerem de Deus gerou em mim um contrário. Implodiu meu ateísmo, fez-me enxergar a assinatura de Deus atrás da cortina da existência. Acho belo as pessoas que têm uma religião, que defendem o que creem com respeito e que são capazes de expor e não impor suas ideias. Quanto a mim, não tenho nem defendo uma religião. Minhas pesquisas sobre Jesus Cristo me levaram a ser um cristão sem fronteiras. Como disse, meus livros não apenas são usados nas universidades, mas lidos por cristãos, judeus, islamitas, budistas, ateus. Cada pessoa deve seguir sua própria consciência e ser responsável por ela. Aqui nós temos 4 histórias, como eu já falei para vocês, é uma espécie de
nas minhas palavras, mini biografia. É como se ele pegasse detalhes da vida desses personagens e romanceasse, sabe? Misturasse romance, ficção, dados biográficos e colocasse aqui nessa obra. Então, primeiro, nós vamos, claro, estudar um pouco sobre Jesus Cristo, que, de acordo com Augusto Cury, escolhia os improváveis. Pessoas que eu e você não gostaríamos de ter por perto, eram exatamente essas pessoas que Jesus Cristo escolhia para ter por perto, para ajudá-lo em seu ministério. A segunda figura que nós vamos acompanhar aqui nesse estudo é Abraham Lincoln. O terceiro personagem é Martin Luther King. Eu digo para vocês, foi uma experiência única acompanhar as trajetórias de vida de Abraham Lincoln, Martin Luther King, e o quarto e último personagem que será analisado aqui será o próprio Augusto Cury. Ele vai compartilhar conosco um pouco da sua história de vida. Quanto a esses detalhes sobre a vida desses personagens, Augusto Cury diz o seguinte, página 20 e 21. Estudaremos as reações desses 4 personagens, como eu já mencionei para vocês, diante de suas derrotas. Veremos sua capacidade de superação, sua competência para serem líderes de si mesmos, sua coragem para correrem riscos, seus talentos intelectuais, sua intuição e sua visão multifocal da realidade. Muitos outros personagens mereciam ser descritos aqui, como Buda, Confúcio, Dostoiévski, Kant, Montag, John Kennedy, Gandhi, Thomas Edison, Einstein, etc., porque foram grandes sonhadores. Por falta de espaço, não os analisarei, mas usarei as ideias de vários deles para me ajudarem na árdua tarefa de interpretação. As histórias que reconstituirei aqui são baseadas em fatos reais. Não tenho a intenção de escrever uma biografia dos 4 personagens, portanto, raramente mencionarei datas. Seguirei apenas uma sequência de fatos mais importantes para a minha interpretação. Gente, eu acompanhei a saga desse autor e, através desse livro aqui, eu descobri que uma coleção que eu tenho aqui em casa foi fruto de um período de muita dificuldade da vida dele, para ele conseguir publicar esse livro. E eu quero ler um trechinho aqui e vou mostrar para vocês a coleção. Ele vai contar um pouco dessa história aqui. Eu vou mostrar para vocês a coleção que eu tenho aqui em casa, fruto de um período de grande dificuldade que ele fala para nós aqui. Página 129. Passado algum tempo, eu publiquei o livro, porque ele vai aqui em algumas páginas anteriores contar um pouco da história desse livro, e agora ele está tipo que já no fechamento, na conclusão. Eu publiquei o livro em outra editora. E o resultado? Algo que eu não imaginava. Um sucesso estrondoso. Várias pessoas disseram que não gostavam de ler, mas vararam a madrugada lendo. Outras resgataram o prazer da leitura, viajaram pelo mundo das ideias. Escrevi 5 livros sobre a inteligência de Cristo. Pessoas de todos os níveis intelectuais, de todas as religiões, inclusive não cristãs, abriram as janelas de sua inteligência através desses livros. Entre as muitas mensagens que recebi, uma jovem universitária disse-me que era muito crítica e que só gostava de ler Pablo Neruda, Camões e outros filósofos. Tinha levado vários livros para ler nas férias, inclusive o meu, mas deixou por último, quando já não tivesse outra escolha. Após a leitura, me escreveu dizendo que era o melhor livro que já lera. Eu sabia que o sucesso não se devia à minha grandeza como escritor, mas à grandeza do personagem que descrevia. E eu vou mostrar para vocês aqui esta coleção de livros que foi resultado de um período de muita dificuldade na vida do autor. Esses livros que ele menciona aqui, que deram... foi uma virada de chave na vida dele como escritor. E esse livro que ele mencionou aqui
O primeiro deles, que é esse que foi lançado, O Mestre dos Mestres. Jesus, o maior educador da história. Fininho, gente, são 5 livros em onde ele faz a análise da inteligência de Cristo. E esse foi o primeiro que deu o pontapé inicial, e a partir desse livro ele escreveu esses outros 4 aqui. O segundo livro, O Mestre da Sensibilidade. Jesus, o maior especialista no território da emoção. O terceiro livro dessa série, O Mestre da Vida. Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. O quarto livro da série, O Mestre do Amor. Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Lembrando, gente, que todos esses livros, inclusive esse, são da editora Sextante. E esses livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo já estão em nova edição e capas novas. E o último livro dessa série, o 5º livro, O Mestre Inesquecível. Jesus, o maior formador de pensadores da história. Todos fininhos, gente, todos em folhas amareladas, diagramação, espaçamento, que a gente já conhece. Vou mostrar para vocês. O meu Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu risquei ele todo. E tá aqui, gente, a indicação deste livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, e a indicação dessa série, Análise da Inteligência de Cristo, que foi uma virada de chave na vida do autor. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Deixa aqui embaixo para mim um comentário, o que você achou, se você já conhecia algum desses livros, se você já leu, se ficou com vontade de ler. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Viva a vida e nunca desista dos seus sonhos.